Sabe por que vocês estão aqui? Porque a liderança de vocês estão dizendo isso. Escolha o que vocês quiserem, mas esse lugar, essa empresa, ela serve ao Senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma semana abençoadíssima, uma semana de respostas. De uma semana para outra eu tenho recebido testemunhos maravilhosos, pessoas compartilhando coisas incríveis acontecendo de uma semana para outra, né? E as coisas vão chegando, e isso me edifica bastante. O tema de hoje, gente, o tema dessa mensagem é escolham hoje. Escolham hoje. Não é uma mensagem desconhecida, por sinal até bem conhecida, que falamos bastante sobre isso, mas a questão é a gente conseguir lidar com esses desafios que nós vamos enfrentando ao longo da nossa jornada. Gênesis 11, 26 ao 32 diz assim: aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, na terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, e esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Vamos lá em voz alta. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Por que é tão interessante, de tempos em tempos nós falamos sobre esse tema? Porque nada na Bíblia é por acaso, tudo tem uma mensagem, tudo tem um propósito e eles são claros. Às vezes a gente olha para a Bíblia e diz assim: não entendo muito, eu sei que vocês estavam cantando agora, nem consegue cantar porque não sabe nem o que está falando, né? Rafá, Jiré, nem sabe, são nomes, o significado dos nomes do Senhor, e cada um tem um significado, e um significado poderoso, mostrando que Ele é tudo que nós precisamos que Ele seja. Diga comigo: Deus é tudo que eu preciso que Ele seja. É o Deus da cura, é o Todo-Poderoso, é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, é o Deus, o Senhor dos exércitos, é o Deus da vitória. Ele é tudo que nós precisamos, entende? Então tudo que eu preciso eu encontro em Deus. Agora, a família de Abraão era composta por adoradores de diversos deuses, e esse era um problema, e justamente o Senhor queria mudar isso. Não foi por falta, eu teria muitas referências para falar sobre Terá, que não foi por falta de oportunidade ou de chamado que Terá não teve o seu destino curado, a sua história mudada, porque as referências que nós temos são inúmeras, as referências bíblicas que mostram Terá junto com Abraão, saindo, por exemplo, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas parou em Harã. Nós já falamos sobre isso, que se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, Harã era um nome de um dos filhos de Terá. Então significa que ele nessa caminhada
ele perdeu um filho e aquele lugar se tornou o lugar da sua decepção. Ele parou naquele lugar, ele não avançou mais, ele parou, diga comigo, ele parou no lugar da decepção. Você vê que ele construiu, ele fundou uma cidade no lugar da decepção. Enquanto a Bíblia nos ensina você fazer memoriais, diga comigo essa frase, memoriais. O que são memoriais? Memoriais são aqueles lugares que você viveu dores, são aqueles lugares que você passou por situações que você não gostaria de ter passado, mas você superou. Você superou, então você levanta um memorial, você deixa um registro, você deixa um testemunho daquilo que você viveu e superou. Todos nós deveríamos ter memoriais. Aquele momento da dor, aquele momento do sofrimento, aquele momento que é um momento na sua vida que você tinha tudo para não superar, tinha tudo para não passar, mas você superou. Nós temos memoriais. Tem coisas na sua vida que são memoriais. Tem lugares que você morou que são memoriais, que de tempos em tempos a gente passa lá. Tem situações na sua vida, tem cicatrizes internas e externas que são memoriais, que a gente deve realmente ter esse memorial. Eu passei, eu superei. Todo mundo tem ou deveria ter os bons memoriais, que é aquilo que nós ensinamos hoje, e temos falado muito sobre isso nos últimos tempos. Você quer elevar o teu nível de fé? Só tem uma maneira de você elevar o seu nível de fé. Coloque diante dos seus olhos promessas. Coloque diante dos seus olhos o que aumenta as suas expectativas, a sua esperança, a sua fé. E não coloque diante dos seus olhos aquilo que não acrescenta, que não edifica. Todo mundo deveria fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Escreva a visão. O que está diante de você? Escreva promessas. Todo mundo deveria pegar promessas e colocar diante dos seus olhos. Todo mundo deveria fazer quadros de promessas. Todo mundo deveria fazer aquilo que Deus prometeu, você acreditou, você coloca diante dos seus olhos, que é profético para a tua vida. Então, isso são promessas. Eu falava outro dia, se você chegar ali no meu andar tem Salmo 128, 112, Salmo 23, Salmo 91, oração de Jabes, está tudo lá numa moldura. Se você entrar na minha sala de reunião, quadro de leão, 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 um quadro meu com leão. Promessas, coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos. Agora Terá é o símbolo da pessoa que parou na decepção, que criou um memorial na decepção e dali não passou. E todos nós temos esse momento. Todos nós podemos nos tornar um Abraão ou um Terá. Alguém que acreditou na promessa e seguiu e viveu as promessas, ou alguém que no momento da dor, da decepção, parou, levantou um monumento, levantou um memorial e dali não saiu. Todo mundo passa por isso. Quais as promessas você tem diante dos seus olhos? Quais as promessas você se agarra e aumenta o seu nível de esperança? Alguns foram criados. Receba o que eu vou te falar com amor. Por Terás, num ambiente de Terá, e se não tiver cuidado vai se tornar um Terá também. Outros pode ter sido criado num ambiente de Terá, alguém que sofreu uma decepção, que tinha tudo para ter parado, mas ouviu uma promessa, ouviu um chamado, se levantou e saiu. E foi acreditando que poderia construir uma história totalmente diferente. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque, deixa eu ler umas frases para você, que eu tinha até separado essas frases para ontem. Diga comigo, conceito de abundância. Quantidade excessiva ou superior
ao necessário. Sua atitude é mais importante do que possa imaginar. Sua atitude é mais importante do que suas habilidades para determinar o seu sucesso. Diga comigo, as minhas atitudes são mais importantes do que as minhas habilidades para determinar o sucesso. Porque tem pessoas que têm habilidade, mas não têm atitude. Ou tem pessoas que têm habilidades, mas as atitudes não são boas. Já viu alguém que você fala assim, meu Deus do céu, que desperdício de talento? Conhece alguém? Só conta para mim. Eu sei que você conhece. Bastante. Você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa, se ela soubesse, se ela focasse, se ela colocasse o foco dela no lugar certo, ninguém segurava. Porque tem habilidades, mas não tem boa atitude. E uma pessoa com atitude tem mais sucesso do que uma pessoa com habilidades. Diga comigo, sucesso não acontece por acaso? E as pessoas não fracassam sem querer. Ai, bispo, eu não concordo com isso, mas vai ter que concordar. Ai, fracassei porque foi sem querer. Não, a gente vai olhando, tem atitudes que a gente vai tendo, começa a ter uma atitude atrás da outra, está dando errado, não está fluindo, não está funcionando, e a gente persiste, a gente, em vez de parar, fala assim, peraí, onde eu estou errando? Que atitude está gerando essa consequência? Não, deixa eu ajustar, deixa eu corrigir o foco, deixa eu ajustar o... Algumas pessoas usam obstáculos como degraus, enquanto outras utilizam como justificativas. Você sabe por que eu estou assim? Foi por causa do... Não, eu estou assim porque as minhas escolhas, porque eu deveria olhar para aquilo que não funciona, ou para os erros que eu vi pertinho de mim, ou para os próprios erros que eu tive, e ajustar meu foco. Eu deveria olhar para quem me inspira, eu deveria me modelar em pessoas que me inspiram, pessoas que têm aquilo que eu gostaria de ter, deveria me modelar ao comportamento dessas pessoas, as escolhas, a atitude dessas pessoas. Olha essa frase, diga comigo, na vida, 10% é sobre o que acontece conosco. Diga 90% sobre como reagimos. Quer dizer então, bispo, porque boa parte das coisas que acontece conosco não era para ter o desfecho que teve se reagirmos diferente? É. Que é uma frase que eu digo, que a diferença entre nós, ela é muito pequena, mas a pequena diferença que há entre nós, ela se torna muito grande. Diga comigo, a diferença entre nós, diga, é muito pequena, mas a pequena diferença se torna muito grande. Nós temos muito pouca diferença, mas essa pequena diferença em atitude gera um resultado e uma diferença grande. Como será o seu ano se continuar a fazer o que tem feito? Quer dizer, bispo, eu estou fazendo agora o que eu não fiz. Ok, então siga. Mas se eu não estou satisfeito com o resultado, como será o meu ano? E como será o ano que vem? Eu vou chegar onde eu digo que eu quero chegar ou não? Lembre-se disso, gente. Não sou eu que te exorto, não. Eu sempre falo, o melhor pregador seu tem que ser você. É você. É você que prega para você, é você que se exorta. É você que vai dizer para você, desperta. Levanta. O que você está fazendo para sair do lugar que está? Quais as suas orações? Como é que você está alimentando a sua fé? Como será o seu futuro se continuar a viver como tem vivido? Porque o futuro todo mundo tem, né? Todo mundo está indo para o futuro, basta saber que futuro, né? Todo mundo está indo para o futuro.
Daqui a algumas horas já é futuro, amanhã já é futuro. Agora como? Que futuro nós teremos? Como é que nós vamos chegar lá? Josué 24, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, há muito tempo seus antepassados, vamos lá, diga comigo, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, vivia além do Eufrates e prestaram culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a terra, por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque. Quer dizer, Josué trazendo uma reflexão ao povo e uma advertência a todo o povo. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu entreguei nas suas mãos. Quer dizer, gente maior do que vocês lutou com vocês, mas eu entreguei nas mãos de vocês. Gente maior do que vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Vamos lá, eu quero que você repita isso com voz impostada bem forte. Diga comigo: não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Quer dizer, não foi o arco, não foi a espada de vocês, não foi habilidades, não foi estratégia que lhes deram a vitória. Até porque a estratégia que nós temos, muita gente tem. O que nós fazemos, muita gente faz. Não é só estratégia, não é só ferramentas. Eu preciso de algo maior, porque tem guerras que na minha capacidade eu não posso vencer. Tem inimigos que eu não consigo derrotar. Foi assim que lhes dei uma terra, diga comigo, que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Olha que coisa linda. Eu dei a vocês uma terra que vocês não cultivaram elas, mas eu dei a vocês, eu transferi a vocês. Cidades que vocês não construíram, mas eu dei a vocês. Nelas vocês moraram, comeram de vinhas, olivais, que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga comigo: sirvam-no com integridade e fidelidade. Integridade significa inteiro. Sabe qual é o erro das pessoas? Elas querem 100% de Deus, se doando simplesmente 10%, 15%. Esse é o erro, querido. Os pastores pregam. Não olha para o pastor prega, não, olha para a vida de pessoas. Porque assim como você vai ver muito mau testemunho, está cheio de bons testemunhos. Inclusive, seus olhos têm que ser seletivos. Porque você já viu que igreja é um negócio interessante? Você já viu que geralmente você vai escutar alguém falar assim: eu não gosto de crente. Por que você não gosta de crente? Porque você ouviu alguém dar um mau testemunho. Porque você ouviu alguém que se intitulava como cristão, mas não era cristão. Era assim, bispo, ia na igreja, não era não. Porque cristão de verdade, você consegue identificar ele. Cristão de verdade, ele tem um selo, ele tem um comportamento. Uma pessoa frequentar a igreja não quer dizer que ela seja um cristão de verdade. Então, às vezes a gente olha e diz assim: não, eu não gosto de crente, eu não gosto de cristão, eu não gosto por causa mas por quê? Porque eu vi alguém que não decepcionou. E muitas vezes, sabe onde começa essa decepção? Em casa. É alguém que a gente viu em casa, é a família que a gente viu que não vivia uma fé verdadeira. É o avô, é a mãe, é o pai que não vivia uma fé verdadeira. É um tio que não vivia de verdade. Mas a gente deve parar e procurar, porque tem modelos perto de nós, tem exemplos perto de nós. Tem um tipo de pessoa que não é aquilo que eu conheci. Tem um tipo de cristão que não é aquilo que eu conheci. Tem um tipo de pastor que não é aquilo que eu conheci. É verdade ou não é?
Isso não é só pastor não, viu? Tem muita gente que na sua profissão, tem muita gente que na profissão de vocês, como advogado, vocês sabem disso. Não é verdade? Antigamente falava assim, advogado tudo não presta. Essa determinada profissão tudo não presta. Por quê? Porque alguém não agiu como deveria. Mas aí você olha, tem outros que são modelos. Eu quero isso. Eu quero viver isso, eu quero essa fé para mim. Eu quero construir essa vida. Porque vida nós só temos essa, gente. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga comigo, integridade e fidelidade. Integridade inteiro, fidelidade dispensa qualquer comentário. Você já sabe o que é fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. 24:14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados que adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Diga comigo, escolham hoje. A quem irão servir? Se o Deus que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja a terra vocês estão vivendo. Diga comigo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda, que posicionamento. Esse cara chama Josué. Esse cara é o cara que conquistou e levou o povo a conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Esse cara é o cara que quando Moisés morreu, ele assumiu a posição e ele entrou e devastou, conquistou e levou toda a nação a conquistar a terra prometida. Agora, esse cara não tem oscilação. Esse cara, você não vai ver ele titubeando em dois caminhos, dois pensamentos. Esse cara, ele está dizendo assim para o povo, é o seguinte, ele conta a história e diz assim, agora vocês têm que fazer uma escolha. Vocês vão ter que fazer uma escolha. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, se vocês querem servir os deuses que vocês conheceram do lado de lá do Eufrates, sirvam. Mas deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento de fé. Está no capítulo 24. Capítulo 24, eles já tinham conquistado quase toda a terra prometida. Espera aí, quer o resultado? Para titubear em dois caminhos, dois pensamentos. Ou você vai cochear em dois caminhos, dois pensamentos, não chega a lugar nenhum. Não conquista nada. Qual é o problema disso? O problema disso é que a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Pessoas oscilando em dois caminhos, dois pensamentos. Pessoas que não têm uma convicção de fé, querem muito da vida, mas estão na força do braço. Diga comigo, força do braço. Na força do seu braço você vai chegar até onde a força do seu braço te permitir chegar. E vai por mim, não vai ser muito longe. Porque chega um momento que a gente cansa. Mas na força do braço de Deus, não há limites. Na força do braço de Deus, nós conquistamos aquilo que não imaginávamos conquistar. Nós vencemos adversários que nem imaginávamos que poderíamos vencer. Algumas pessoas acabam titubeando em dois caminhos, dois pensamentos. Deixa eu te ensinar uma coisa hoje. Fé dividida nunca funcionou e nunca vai funcionar. Ou é ou não é. Ou a gente crê ou não crê. Ou a gente acredita realmente no poder da palavra, num Deus Todo-Poderoso, no que Ele diz, e passamos a caminhar. Escolher hoje implica em rejeitar os ídolos modernos, os valores, as prioridades ou práticas que competem com o coração de Deus ou o coração do homem em relação a Deus. Hoje isso é muito comum. Algumas pessoas priorizam
muitas vezes agenda lotadas em detrimento da manutenção da fé. Outras buscam o desenfreamento por status, bens materiais, validação social, que pode se tornar um Deus hoje na vida de muitas pessoas. Estou buscando a aprovação de todo mundo, menos de Deus. Quero ser aprovado, quero ser validado por todo mundo, quando na verdade eu preciso da aprovação de Deus. Eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, diga comigo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Não tem conversa. E mais, eu vos darei as chaves do reino. Tem batalhas que nós enfrentamos, que nós vemos o inimigo. Tem batalhas que nós enfrentamos que nós não vemos o inimigo. Como é que funciona o mundo espiritual? Como o ar-condicionado. Você não está vendo o vento, mas você está sentindo ele. A gente vê o resultado. Quando a gente começa a vencer no mundo espiritual, nós começamos a vencer no mundo físico e estabelecer conquistas. Por uma coisa é conquistar, outra é estabelecer. É estabelecer essas conquistas. Então, nós precisamos construir os nossos memoriais. Coloque diante dos seus olhos promessas. Tome uma decisão. Está vendo esse grupo aqui? Está vendo esse grupo aqui? Está vendo esse grupo aqui? Sabe por que vocês estão aqui? Porque a liderança de vocês estão dizendo isso. Escolha o que vocês quiserem, mas esse lugar, essa empresa, ela serve ao Senhor. Vocês vão escolher a fé que vocês quiserem, mas esse lugar que vocês estão, escolheram servir ao Senhor. É uma mensagem. Vocês vão escolher a fé que vocês querem, mas eles estão mandando uma mensagem para vocês. Nós escolhemos esse lugar, essa empresa, essa casa, essa família. Ela servirá ao Senhor. Isso não é glorioso? Isso não é maravilhoso? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você. Diga comigo: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Olha que coisa linda, né? Sabe essa terra que você está vendo? Eu vou dar a você e a sua descendência. Como acreditar nisso, né? Como acreditar que eu posso conquistar aquilo que hoje só está diante dos meus olhos? Como eu posso acreditar? Uma promessa, está vendo? Você está vendo ela, você está vendo ela, você está vendo, eu vou dar a você. Sabe o que os teus olhos estão vendo? Sabe o que os teus olhos estão alcançando? Eu darei a você. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Vamos lá em voz alta, diga comigo: percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Aí vai lá Abraão, pisar na terra, caminhar sobre a terra, caminhar no comprimento, na largura. Olha, levante seus olhos, pisa nela, porque eu vou dar a você. Meu Deus, que coisa linda. O que ele poderia ter dado? Ai, mas como? De que jeito? Mas os inimigos são muito grandes. Não interessa. Deus prometeu. Eu acredito. Eu não só estou vendo como eu vou pisar. Diga comigo: eu não só estou vendo como eu vou pisar nela. Percebeu que muitas vezes você não é só olhar, vai lá pisar? Não é só olhar, vai lá pisar e ungir? Vai lá, coloca os seus pés, pisa na terra.
Tem coisas que nós queremos conquistar, que nós precisamos ir lá. Alguém já teve essa atitude de você desejar morar num lugar, você ir primeiro lá? Ou ungir esse lugar e orar nesse lugar antes de morar lá? Levanta a mão, por favor. Alguém já desejou andar num carro e primeiro você colocou diante dos seus olhos a imagem daquele carro, posteriormente você foi lá conhecer e só fez um test drive naquele carro e falou, é esse. E esse carro se tornou seu? Levanta a mão, por favor. É assim. A gente primeiro vai lá, a gente pisa. A gente coloca diante dos olhos, né? Coloca diante dos olhos, vai e pisa. Percorre, toma posse. Porque as coisas acontecem duas vezes. Diga comigo, primeiro dentro, depois fora. Então, quando nós chegamos a conquistar, primeiro nós conquistamos dentro. A gente já se viu, já se visualizou, já possou. Nós nos vemos morando, nos vemos andando naquele veículo, nos vemos a empresa, né, o negócio expandindo, crescendo. Primeiro a gente vê, visualiza, uma vez. Primeiro dentro, depois fora. E cada vez isso vai se ampliando. Vai crescendo. Deus vai ampliando o nosso território. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Por gentileza. Diante de tudo que o Espírito Santo nos mostrou e falou conosco aqui hoje, fica evidente que nossas escolhas moldam o nosso presente e o nosso destino, o futuro. A história de Terá nos alerta sobre o perigo de estacionar diante das perdas, das dores não resolvidas, das situações que nós vivemos, enfrentamos e muitas vezes aquilo nos para. Terá interrompeu a sua caminhada e arrastou consigo aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Porque quando Terá parou, a família parou. Todos pararam. Abraão também, quando ele se levantou e seguiu, aqueles que estavam com ele se levantaram e seguiram. Quando se escolhe permanecer em Harã, o lugar da estagnação, da memória do passado, em vez de avançar rumo ao cumprimento de promessas do Senhor para a vida, a gente deixa de viver um propósito lindo que Deus tem conosco. Abraão, por sua vez, é o exemplo daquele que escolhe obedecer, mesmo sem entender completamente os desígnios de Deus. Se levantou e foi, porque acreditou. O Senhor continua buscando pessoas dispostas a romper com os ídolos do passado, com os vínculos nocivos, com os hábitos e estruturas mentais que os mantêm longe do seu propósito. Deus está buscando essas pessoas que estão dispostas ao rompimento. É preciso deixar Ur, não estacionar em Harã, rejeitar o Egito e prosseguir até Canaã. Há um destino a ser vivido, uma terra a ser conquistada e um chamado a ser obedecido. Escolha hoje a quem você vai servir. E lembre-se que a indecisão por si só é uma escolha. Que sejamos homens e mulheres que escolhem de forma consistente o Senhor a fim de deixarmos um legado de bênçãos para as próximas gerações. Escolha se levantar. Escolha e decida acreditar em promessas. Se levantar e não só olhar,
ir lá pisar com a planta dos seus pés, aonde Deus tem promessas com você, ou para você. Escolha hoje não ser um Terá, que parou no lugar da dor ou da decepção, mas ser um Abraão, que mesmo sem entender muito, decidiu se levantar e seguir em direção àquilo que Deus havia prometido. Escolha hoje. Escolha hoje, porque Deus, Ele vai cumprir promessas na sua vida. Deus vai encher a sua boca de riso, como comecei falando na live hoje. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Parecia um sonho, mas não era um sonho, era real. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, diga comigo, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que significa isso? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas vão testemunhar a teu respeito. As pessoas vão compartilhar, falar, testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida. Com grande efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126 é um anúncio profético. Deus muda realidades em um instante, transforma o choro em riso, o deserto em jardim, e o tempo de espera em uma colheita abundante. Deus vai fazer coisas grandes. Se levante no espírito, se levante na fé. O mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião é o Deus que vai restaurar a sua sorte, curar seu destino, mudar a sua vida, restaurar a sua casa, seu propósito, suas finanças, seus sonhos. Diga comigo, nos últimos meses desse ano, diga, eu verei grandes coisas na minha vida. Diga, grandes viradas acontecerão, grandes reviravoltas acontecerão. Então coloque no teu espírito que o que parecia perdido, Deus vai trazer de volta. O que estava parado, Deus vai movimentar. O que secou, Deus vai fazer florescer novamente. O tempo das lágrimas está terminando. Diga, o tempo das lágrimas está terminando. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas colherão. Diga comigo, as minhas lágrimas se transformarão em risos. Diga, o que eu plantei com dor, diga, eu vou colher com alegria. E eu acredito, viradas estão chegando. Eu acredito nisso. Então se levante e decida crer. Deus está revertendo diagnóstico, restaurando relacionamentos, abrindo portas novas, parcerias e conexões, acelerando o processo. Nessa reta final, Deus vai acelerar promessas, Deus vai acelerar processos, e viradas incríveis vão acontecer. Diga comigo, eu viverei viradas incríveis. Eu acredito em nome de Jesus. É tempo de celebrar, rir e testemunhar. Diga comigo, eu vou testemunhar. Você sabe que o Salmo 126 ele termina com alegria, né? Deus sempre tem a última palavra. Então se prepare, Deus vai encher a sua boca de riso e a sua vida de testemunhos em nome do Senhor Jesus. Eu acredito em nome do Senhor Jesus que Deus vai abençoar o seu novembro e o seu dezembro. Deus vai abençoar. Eu estou recebendo testemunho de uma semana para outra, as pessoas compartilhando coisas incríveis em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que nesse ato de fé, nesse espírito de fé, você vai declarar em nome do Senhor Jesus: eu vou terminar esse ano sorrindo. Deus vai encher a minha boca de riso nesse final de ano, em nome do Senhor Jesus. Eu não serei um Terá que vai parar no lugar da decepção, no lugar da dor. Eu serei um Abraão que me levanta e vai pisar na terra da promessa. O Abraão que crê, que confia e vai tomar posse da sua Canaã. Eu acredito, ó santo e poderoso Deus, eu acredito, meu Deus, e declaro viradas incríveis. Eu declaro, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, vai florescer na vida dela, mudanças acontecerão. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, grandes reviravoltas acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, portas novas sendo abertas,
conexões, parcerias, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aceleração de processo, eu declaro aceleração de processo na vida dela. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, o Senhor restaurando aquilo que estava parado, que comece a caminhar, aquilo que estava, meu Deus, estagnado, vai caminhar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que estava adormecido vai florescer, em nome de Jesus. Eu declaro que aquilo que foi plantado com lágrimas serão júbilos de alegria, ela vai colher com júbilos de alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a casa dela, a empresa dela, os negócios dela viverão viradas divinas. Eu acredito em viradas radicais, viradas sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo, meu Deus, Senhor, ela vai terminar esse ano rindo, adorando, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, grandes coisas, em nome do Senhor Jesus. Vai lá, Senhor, envia a tua unção, os teus anjos, aonde só o Senhor pode mexer. Ó meu Deus, o povo conquistou terras maiores e derrotou inimigos maiores do que eles derrotaram inimigos maiores do que eles, meu Deus, porque o Senhor entregou. Não foi pela espada, não foi pelo arco, não foi pelas lanças, não foi, meu Deus, mas por uma graça maior que estava sobre eles, um poder maior que estava sobre a vida deles. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro novas portas abertas, eu declaro contratos, negócios, negociações. Eu declaro, meu Pai, eleve o nível, meu Deus, que promessas sobrenaturais aconteçam, que promessas, meu Pai, acelera o processo nessa reta final, acelera o processo nessa reta final, acelera o processo, meu Deus, nessa reta final, acelera o processo, destrava, envia, meu Pai, os teus anjos aonde tem algo barrado, aonde tem algo travado, aonde tem algo, meu Pai, que não flui, envia o teu anjo lá, Senhor, e destrava, desamarra, aonde há uma indecisão, meu Deus, envia os teus anjos lá, Senhor, envia, meu Deus, e destrava, desamarra, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, abençoa, dê visão, direção, ideias, estratégias, dê, meu Deus, dê a eles, dê a eles, dê a eles, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor. Ao teu falar, teu nome é maior que é o nome que é sobre todo nome. Teu nome é grande. Ele é grande. Esse é o nome que é sobre todo nome. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme. Vai lá. Vai aonde só o Senhor pode ir. Haja onde só o Senhor pode agir. Vai lá, Senhor. Você pode dizer isso? A poder de Jesus. A poder. No nome de Jesus. Em teu nome. As muralhas cairão. Com seus olhos fechados e os olhos da fé abertos. Se as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro de nós, depois fora, vai lá agora com os olhos da fé e pisa na sua terra prometida. Vai lá agora com os olhos da fé e pisa lá. Pisa lá. Pisa na terra da promessa agora. Aonde é? O que é? O que você está esperando? Quem serão seus parceiros? Quem serão seus clientes? O que você vai conquistar? Vai lá, pisa. Pisa na casa dos seus sonhos. Pisa na terra dos seus sonhos. Vai lá. Vai lá naquela concessionária agora e senta naquele carro que é o carro dos seus sonhos. Senta nele, se vê dentro dele. E você está indo de lá com ele. Vai lá.
Aonde é a sua terra da promessa? Pisa nela. O dia que você entrar lá, não vai ser muita novidade para você, porque você já entrou lá várias vezes. Espera aí só um pouquinho. O dia que você entrar lá, é óbvio que a emoção da conquista, a gratidão, aquilo mexe conosco. Mas não vai ser muita novidade para você, porque muitas vezes você já pisou lá. Muitas vezes você já se viu lá. Então se veja, porque vai acontecer. Seja o Josué, eu, a minha casa, aqueles que estão debaixo da minha liderança, nós serviremos ao Senhor. Quando um conquista, todos conquistam. Quando um vive promessas, todos vivem promessas. Todos aqueles que estavam debaixo da liderança de Josué também viveram a promessa. Tinha uma promessa para Josué e todos que estavam junto com ele conquistaram a terra da promessa. Todos que estavam debaixo da liderança dele conquistou a terra da promessa. Todos. Da nova geração, todos. Deus tem promessas para cada um de nós. Senhor, eu oro por essas pessoas que aqui estão. Eu sei que o Senhor já faz parte das empresas, dos empresários que estão aqui, escolheram. Eles escolheram. Eles estão como Josué. Eles não estão impondo nada a ninguém, mas é uma escolha. Se vocês quiserem servir aos deuses dos amorreus, fique à vontade, sirva aos deuses dos amorreus. Mas os deuses dos amorreus perderam a terra para o Deus ou o povo de Canaã. O povo hebreu, melhor dizendo, aonde Deus havia prometido Canaã. Então eles queriam servir ainda a deuses que haviam sido derrotados. E Josué está dizendo: aqui não tem dúvida alguma para mim. Não tem dúvida alguma. Sirva a quem vocês quiserem. Mas eu, a minha casa, minha família, os meus negócios, serviremos ao Senhor. Amplia os territórios deles, Senhor. Amplia os territórios deles. Que aonde eles já chegaram hoje, que não seja nem a sombra do que há de vir. Aonde o Senhor já os colocou hoje, que não seja nem a sombra daquilo que há de vir. Para onde o Senhor está levando a cada um. Amplia a visão. Amplia. Dê estratégias, dê revelações, dê ideias. Aumenta a medida de graça, de favor sobre eles. Que os territórios sejam ampliados. E o que eles visualizam hoje com os olhos da fé, que seja visualizado com os olhos físicos. O que eles pisam, aonde eles pisam hoje pela fé, que seja pisado no literal, conquistado no literal. Eu creio, Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus que quando abre uma porta ninguém pode fechar.
O Deus que transforma o vale de lágrimas em chuva de bênçãos. O Deus que levanta o pequeno, exalta o necessitado e o coloca sentado em meio aos príncipes. O Deus que pode tornar grande e forte qualquer pessoa, por menor que ela seja. O Senhor pode tornar grande e forte. O Deus que é o Deus dos improváveis. Eu abençoo cada pessoa que aqui está, cada grupo, cada equipe, cada empresa, cada empresário, cada colaborador. Eu abençoo, Senhor, cada um deles, que eles sejam honrados, que haja um fluir sobre a vida deles. Não importa o que está acontecendo no mundo, até porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, ou seja, daqueles que não acreditaram. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti nós confiamos. Porque o Senhor nos livrará dos laços, das pestes, das pragas. O Senhor nos guardará de todo mal. Tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltará forças, não faltará paz, não faltará alegria, não faltará saúde, não faltará energia, não faltará recursos, dinheiro, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu abençoo, Senhor, eu abençoo cada um que aqui está, e que todos saiam daqui com esse espírito, com essa unção, sabendo que vai florescer, que o Senhor vai encher a boca dele de riso, e essa reta final de ano é tempo de sorrir, edificar, testemunhar, porque o Senhor fará grandes coisas no meio do seu povo. Diga: Deus fará grandes coisas por mim. Diga: por isso, diga: eu já estou alegre, porque grandes coisas o Senhor tem feito e Ele fará na minha boca. Deus vai encher a minha boca de risos nessa reta final de ano, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.